Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. A igreja está bonita, né, irmãos? Vamos lá abrir a Bíblia, queridos. Como é bom ver a noiva do Cordeiro tão bela, com louvores tão agradáveis para a glória de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, primeiro livro do profeta Samuel, queridos e amados. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Glória a Deus. Os companheiros estão aí de luta, de batalha, trabalharam a semana toda. Estão aí, né, irmãos, para glorificar o Senhor, para adorar o Senhor, para ouvir a voz do Senhor. As irmãs que trabalharam, lutaram na casa, no lar, estão aqui, não é porque não tem o que fazer em casa, né, irmão? Porque serviço para a mulher não falta. Estão aqui porque vieram adorar o nome do Senhor, que vieram exaltar o nome de Jesus. Isso é privilégio. Alabas! Isso é privilégio, meus amados. Glória a Deus. Capítulo 16, quem encontrou diz amém. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé o belamita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Amém. Vamos repetir comigo, meus amados? Vem, enche o chifre de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé o belamita, porque dentre teus filhos me tenho provido de um rei. Senhor Jesus, fale conosco pela essência da palavra, fale conosco pela essência da palavra, pela essência do seu evangelho. Fale com os irmãos de casa, para a glória de Jesus. Pode assentar. Eu quero uma melhor salva de palmas para Jesus, todos juntos. A mais bonita salva de palmas. Aplaudem o Senhor. Ele merece toda a glória. Louvado é o nome de Jesus. Queridos e apreciados irmãos, a nação de Israel, ela rejeita o governo do Senhor Deus. O povo não gosta de relacionamento com Deus. O povo sempre quis terceirizar isso. O povo prefere que ouvir uma revelação, ouvir um recado. O que o senhor tem para mim hoje, pastor? O que Deus revelou? Mas eles não querem ter comunhão com Deus. Desde o monte, né? No capítulo 19, quando sai do Egito, no livro capítulo 19 de Êxodo, no monte, quando o monte fumega, eles não querem a glória de Deus. Diz assim: Moisés, tu ouve e tu nos fala. Irmão, você prestou atenção que é a mesma coisa hoje? Moisés, nós não queremos ouvir a Deus. Você ouve e você nos fala. Nós queremos ouvir o que você falar. Não precisa esse negócio de relacionamento com Deus. O monte está chamegando, o monte está em fogo. Esse negócio exige muita santidade. Porque para ficar lá em cima do monte, tem que lavar as vestes, Êxodo 19. Tem que lavar, tem que purificar as vestiduras. Tem que santificar para poder ouvir a voz de Deus. E eles vão dizer: não, Moisés, esse negócio não. Não, nós ficamos de longe, tá bom demais. Você vai. Assim é o povo hoje. Eles querem congregar numa igreja que o pastor tem visão, que o pastor tem revelação, que o pastor tem arrebatamento de sentidos, que o pastor profetiza, que o pastor cura, que o pastor seja o bam. Mas por que você não é? Por que você não sente? Por que você não busca? Por que você não recebe? Por que você não é cheio? Por que você não é renovado?
Porque a graça é para todos, o poder é para todos. Tinha uma diferença que o sacerdote era cheio, os demais não eram. Tinha um negócio, a unção dos reis era especial. Os reis tinham uma unção especial, o sacerdote tinha uma unção especial, mas o véu do templo se rasgou, meu irmão. Nós estamos na graça. Servos podem receber, aleluia, servas podem receber, esposa pode profetizar, esposo pode falar mistério, crianças podem ser batizadas pelo Espírito Santo, idosos podem ser renovados pela presença de Deus, visitante pode receber a graça. Alaban, surianda, alabanai, uriclamalas. Quem quiser ser cheio hoje aqui, a janela do céu já está aberta. Quem quiser ser cheio aqui, a graça de Deus é para todos, desde o altar até a garagem da igreja. Quem quiser ser cheio, abre o coração e diz: Senhor, chega de ser um crente vazio, deixa de ser um crente meia boca, mas enche a minha vida, enche a minha vida. Voltando ao patamar inicial, o povo rejeita essa comunhão com Deus. O povo prefere chegar aqui e dizer assim: não, nós queremos continuar na mesma vida, nós não queremos lavar as vestes, pastor. Nós queremos chegar aqui na mesma vida, chegar aqui da mesma maneira, hipócrita, sem mudança de vida. Nós vamos no culto de terça, no culto de sábado, aí o pastor vai no culto de quinta, no culto de segunda-feira, aí está aí os presbíteros, vão orar por nós somos curados, vai ungir com azeite, nós somos abençoados, vai orar por revelação, e o caroço vai sumir, como os irmãos testemunharam aqui, e o milagre vai acontecer, e a glória de Deus vai descer, e eu vou ficar do mesmo jeito. E uma cambada que entra anos e sai anos do mesmo jeito, sem mudança de vida. Só que tem um povo aqui, meu irmão, tem um povo aqui que está querendo mais comunhão. Tem um povo aqui que não está satisfeito apenas de ouvir a voz do pregador, está querendo ouvir a voz do Espírito. Quem quer ouvir a voz do Espírito? Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que o povo olha para os amorreus, o povo olha para os cananeus, olha para os moradores da terra que manava leite e mel, e vai dizer assim: olha, nós queremos um rei, nós não queremos mais o governo de Deus, a teocracia, governo de Deus. Nós queremos um rei, um homem que anda conosco, um homem que vai na nossa frente, um homem que anda com a gente. Nós queremos um homem como as demais nações. Nós queremos um homem que anda conosco, um homem que esteja na nossa frente. Aí Samuel vai ficar, aquilo soa mal aos ouvidos de Samuel, e Samuel vai dizer assim: meu Deus, mas pelo amor de Deus, o que vocês estão querendo? E Samuel vai orar. Aí o Senhor está dizendo assim: ó, Samuel, fica tranquilo, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Aleluia, o tabernáculo ia no meio, quem ia no meio do tabernáculo era eu. Aleluia. O tabernáculo, quando era montado, aleluia, o tabernáculo teve a participação da igreja toda, sabia disso? O tabernáculo foi construído, eu até marquei na minha Bíblia, que eu nunca vi ninguém pregando, mas as irmãs costuravam e faziam o véu de azul, de púrpura. As mulheres sábias foram cheias do Espírito Santo para costurar os véus de azul, aleluia, que simbolizava o céu na terra. Tinha que ser azul púrpura, os tecidos e a cortina do tabernáculo simbolizando o céu. As irmãs participavam, teve os irmãos participando, teve alguém fincando a estaca. E o tabernáculo, meu irmão, ele era simples, ele não era a igreja bonita. O tabernáculo não tinha aparência, o tabernáculo não tinha porcelanato, o tabernáculo, meus amados irmãos, ele era muito humilde. Só que o fogo ardia no tabernáculo, a fumaça de Deus descia e Deus se manifestava dentro do tabernáculo. Eles andavam, o tabernáculo ia caminhando conforme a mão de Deus. Quando parava a nuvem sobre o tabernáculo, a nuvem ficava parada sobre o tabernáculo, todo mundo parava, todo mundo parava, todo mundo ficava quieto. Mas quando a nuvem levantava, se fosse de noite, a coluna de fogo levantava. Se fosse de dia, a coluna de nuvem levantava. Qualquer hora que a coluna de nuvem levantasse, ou a coluna de fogo, o povo já preparava a mala e dizendo: vamos seguir, o Senhor nos chama, o Senhor nos convida para uma caminhada. E o povo caminhava obedecendo a Deus. Mas agora, eles não querem mais tabernáculo, eles querem um rei com um templo maravilhoso, eles querem um rei com uma casa suntuosa, eles querem um homem aparente, ele quer uma aparência de homem, um homem bonito que se apresente diante deles. E aí Samuel vai dizer assim: então tá bom, vocês querem? Aí encontram Saul,
Primeiro rei. Notem-se que Saul é o rei porque o povo rejeitou a Deus. Saul só se transforma em rei porque o povo rejeita o Senhor. Saul, meus amados irmãos, reina. Eu queria fazer hoje um paralelo com vocês, em rápidas palavras, com toda a minha limitação, entre os dois primeiros reis da história de Israel. Eu queria fazer um paralelo com vocês entre Davi e o rei Saul. Ambos, meus amados irmãos, são escolhidos por Deus, mas com momentos diferentes. Saul é escolhido porque o povo rejeita Deus. Aí Deus escolhe Saul. Deus coloca Saul para ser rei sobre Israel. Ambos reinam durante aproximadamente 40 anos. Os dois vão reinar durante 40 anos sobre Israel. Eles vão reinar 40 anos, esses dois reis. Só que eles vão ter muita coisa em comum. Pouquíssimas coisas em comum. Ambos que Deus escolhe, ambos reinam 40 anos, mas no demais há uma disparidade, há uma diferença muito grande entre esses dois homens. Bendito seja Deus. Há uma diferença muito grande. O Senhor escolhe, meus amados, e prepara Saul para ser rei. Saul, então, quando assume, meus amados, o reinado, nós já começamos a observar que havia guerra, meus queridos. Saul recebe a primeira incumbência. Saul recebe no capítulo 13 a primeira incumbência, a primeira guerra. Não é isso? No capítulo, deixa eu ver se 1 Samuel. Aleluia, vamos ler com vocês. No capítulo 13, meus amados, Samuel vai esperar. Vai dar uma ordem para Saul. Espere até que eu chegue. Até que eu chegue. Capítulo 13, verso 8. Espere até que eu chegue. Quando eu chegar, nós vamos lutar. Nós vamos guerrear. Mas para você lutar, rei, você precisa esperar que eu chegue. Aleluia. O obreiro para lutar tem que esperar ser cheio, viu, irmão? Tem que esperar primeiro pagar o preço, sacrificar, para depois você lutar. Mas a pressão sobre Saul era muito grande. Era muito grande. Capítulo 13, verso 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações, pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo. Irmão, o povo de Deus, que diz ser um povo de Deus, estava escondido nos espinhais, nos penhascos, escondido. Lá no livro de Juízes diz que eles cavavam um buraco, escondia dentro dos buracos, escondia na caverna, com medo do inimigo. Com medo, mas Deus levantou um homem, um rei, para lutar por eles. É a história de hoje, irmão. Hoje não precisa nem de inimigo, não precisa nem de homens. Hoje basta um vírus, meus amados, que todo mundo esconde nos penhascos. Se falar hoje de vírus, ninguém vai para a igreja. E se tivesse que enfrentar a fogueira de Roma, como os irmãos primitivos enfrentavam, aleluia. Se tivesse que enfrentar os leões com fome, como os irmãos primitivos enfrentavam. Se tivesse que enfrentar a cruz, como Pedro enfrentou e disse: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o nosso Senhor. O povo andava atrás do rei, tremendo as pernas. O povo tinha medo, meus amados, dos inimigos. Aí Saul fica lá, e Samuel está dizendo: fica firme, Saul. Agora é a prova, Saul, se você é líder mesmo. Porque o líder tem que estar na igreja. O líder tem que estar na igreja. O pastor, o presbítero é cabeça da igreja. Tem que estar aqui na casa de Deus. Se o pastor e o presbítero, o diácono, o obreiro, a obreira, não tiver coragem de orar pelo doente, de orar por quem está com Covid, que tipo de pessoa é você? Porque o meu Jesus diz a palavra de Deus, e quando chegava um leproso, ele tocava no leproso e curava uma doença altamente contagiosa. Jesus tocava e o leproso era purificado. E se chegar um doente aqui, e se eu for convidado, como eu já fui, para orar por pessoas, como é que chama aquela doença? Que é contagiosa, difícil, é muito contagiosa, e alguém chama a gente para orar, nem a família recebe aquela pessoa, fica isolada, não me lembro o nome da doença. Meningite e tantas outras, e contagiosa. Eu já fui chamado. E como é que você fala que não vai? Que obreiro é você? Que obreiro?
E agora vem a Covid, e os crentes nas cavernas, e os crentes com pantufa em cima do sofá, e os crentes assistindo Netflix, e os crentes na novela, e os crentes não oram, e os crentes não buscam, e os crentes não vêm para a igreja, e os crentes não adoram o Senhor. Ai, Allah. Mas eu louvo a Deus. Tem gente aqui entre nós, meus amados, aleluia, que não tem medo do gigante, que não tem medo do gigante, e nós vamos à luta e à batalha. Todo mundo tremendo. Aí de repente começou todo mundo embora. Começou todo mundo embora. Saul no verso 8 esperou, a ordem era esperar. Fica firme. Todo mundo começou a ir embora. Todo mundo começou a ir embora. Saul agora vai olhar para um lado e para o outro, vai dizer assim: agora eu vou fazer papel agora de sacerdote. Irmão, não faça o que Deus não botou nas tuas mãos. Só faça o que Deus colocou nas tuas mãos. Só vai aonde Deus mandou. Ele olhou agora e falou: não, eu vou sacrificar. Sacrificou, fez o que não era para ele fazer. Ele acabou de fazer. Samuel chegou. Faz para você ver. Faz que Deus te pega no fraga. Aleluia. Desobedece para você ver. É um Pedro que desobedece. Pedro acaba de negar o Senhor 3 vezes. O galo canta. Quando ele dá uma olhadinha, Jesus está dizendo assim: não te falei? É só você errar para você ver. Fica na brecha, sustenta. Mesmo que pareça loucura, porque parecia loucura. O povo está indo embora e ele está lá. Aí o que vai dizer, Samuel chega então, diz para ele no capítulo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor te confirmaria o teu reino para sempre. O reino para sempre. Você escutou isso aqui? Deus fez uma casa firme para Davi. Vou falar sobre isso já. Deus deu para Davi um reino que não passa. Quem sabia disso? O nosso Cristo, o nosso Senhor, assentou à destra de Deus, recebeu a coroa, descendente da linhagem de Davi. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus promete, alguém que é fiel, Ele cumpre a tua palavra. Deus está prometendo para você alguma coisa? Fica tranquilo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas Ele cumpre na vida de quem obedece. Saul não obedeceu, perdeu a oportunidade de ter o reino confirmado para sempre. Olha o que vai dizer agora o verso 14: porém agora não subsistirá o teu reino. O que? Não vai suportar. Subsistir é o que? Não vai suportar. Não vai suportar o que? As lutas. Vai vir muita luta. Irmão, porque luta vem para os dois. Só que quem tem Deus, subsiste. Quem tem Deus, vence o desemprego. Quem tem Deus, vence a doença. Quem tem Deus, vence o Covid. Quem tem Deus, vence a frieza. Canta lá, Bahia. Eu estou vendo aqui hoje, deixa eu falar para vocês aqui. Eu estou vendo crente vencedor aqui hoje. Eu estou vendo irmãos aqui hoje. Olhou para a tua cama, olhou para o teu lençol, olhou para o teu edredom, e você falou: não, eu vou buscar fogo, eu vou buscar glória, eu vou buscar unção, eu vou buscar graça, eu vou buscar renovo. E Deus te contemplou. Você não veio brincar neste lugar, você veio ser renovado, e o poder de Deus vai descer deste lugar. Porém agora o teu reino não subsistirá, porque já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Espera aí. Já tem buscado, bem que é? Já tem o Senhor buscado. O Senhor já estava de olho. O Senhor já estava buscando. O homem estava no trono, ainda tinha uns 30 anos para o homem reinar. Mas Deus já estava buscando. Deus já está buscando. Deus já está buscando alguém aqui. Ori calabaia. Deus está dizendo: cadê? Será que é Isaac? Ori calaba. Será que é Gabriel? Deus tem buscado. Será que é Estezinha? Não sei. Será quem é? Será que é Guilherme? Não sei. Quem vai dar lugar para Deus aqui? Deus tem buscado alguém, porque Saul já foi rejeitado. Olha só. E já lhe tenho ordenado, Senhor, que seja capitão sobre o meu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou.
eu tenho buscado um homem que seja capitão sobre o meu povo. E ordenei. Está guardado, meus amados, está guardado. Mas tudo bem, Saul está no reinado no início. O Senhor ainda vai dar vitória para ele. Vai dar vitória. Mas Saul começa a gozar de algo, meus amados irmãos, muito difícil. Saul vai começar a orar muito, meus amados irmãos, e o Senhor não vai mais ouvir. Meu Deus do céu, já não vai mais ouvir como antes a Saul. Abre a sua Bíblia comigo, meus amados irmãos, no capítulo 15 do livro de Samuel. O Senhor vai dar mais uma oportunidade para Saul. Deus é bom, mas para Saul dizer assim, não te dei oportunidade, o Senhor vai dar mais uma oportunidade. E o Senhor vai dizer para ele no verso 3: vai agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver. Escuta o que Deus está mandando, detalhe. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver. Não perdoe, porém, não perdoe, porém matarás, desde homem, mulher, meninos de peito, desde o boi, ovelha, camelo e os jumentos. Mata tudo. Tem hora que Deus ele elimina, irmão. Tem hora que Deus é justiça também. Deus é amor, mas é justiça. Ele vai dando oportunidade, mas tem hora que ele quer acabar com tudo. E era um povo rico. Era um povo rico. Agora vamos ler com o capítulo 15 ainda. Aleluia. Verso 11. O Senhor vai dizer: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou à noite e clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja do Senhor. Olha o que o cara de pau vai falar: cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este aos meus ouvidos? Que mungido de vaca é esse? Tem gente que é cara de pau, irmão. Ele não obedece e fala que obedece. Ele é mentiroso, irmão. Dentro da igreja, mas ele é mentiroso. Ele é crente, mas ele é mentiroso. E esse cabelo aí, irmão, é que cai muito. O que é isso, irmão? Você vai conversar? Não, pastor, não pode me punir não, porque está caindo muito. Mas o que é isso, irmão? Não, eu não falei assim, pastor. É alguém que cumpre a palavra pela metade. Deus odeia. Deus pega o macumbeiro lá fora, Deus pega o drogado lá fora, Deus pega o lixo lá fora e põe ele aqui no altar e faz dele instrumento. Mas Deus não usa crente rebelde. Deus não usa crente rebelde. Deus usa quem está desviado. Deus usa quem sai das drogas, vem para cá, aceita Jesus. Ele chega aqui, ele conta quem ele é. Mas Deus não suporta crente meia boca. Está dentro da igreja, mas o pé está no mundo. Os olhos são mundanos. Tem desculpa para tudo. Por que você não veio no culto, irmão? Eu não vim por causa da friagem. E o dia que está calor, irmão, por que você não veio? Está muito calor. Por que você não veio hoje, irmão? É o Covid. Por que você não veio amanhã? Por isso. Por que você não faz a obra, irmão? Porque não dá. Porque é o meu trabalho. Por que você não vem? É isso. Chega de desculpa, pelo amor de Deus. Se põe na posição e trabalha para Jesus enquanto é tempo. Se tem gente fazer a Deus de qualquer maneira, irmão, a sua desculpa cola no pastor. E eu não estou nem aí para examinar se é verdade, se é mentira. A sua desculpa cola para mim, cola para o pastor Demar, passa com qualquer um. Mas diante de Deus que você tem que tratar, desculpa não permanece, desculpa não fica de pé. Não, Senhor, quando Samuel chega, eu já fiz a tua obra. Eu fiz tudo, irmão. A ordem era matar tudo, não era? Irmão, deixa eu falar para você. Não adianta você cortar só as pontinhas. Não adianta você obedecer uma parte e desobedecer a outra. Não adianta você fazer uma coisa e deixar... não, isso aqui ninguém vai ver, não tem problema. Não tem problema. O boi vai berrar.
o cabrito vai berrar. Você precisa obedecer tudo. Quer ver a Bíblia? Quer ver? Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e mugido de vaca que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, ó, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, ó, mas não é para matar tudo? Poupou o melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Ó, quer ver o 21? Saul vai dizer, ó: mas o povo tomou do despojo, ovelhas, vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ó, e aí põe em nome de Deus. Ô irmão, você já está na igreja mesmo? Acaba de obedecer o resto? Nós já estamos aqui mesmo, já estamos aqui há 20 anos. Acaba de obedecer o resto. Só falta um pouquinho para você melhorar. Não, ninguém está entendendo. Só falta um pouquinho para você ser uma crente melhor. Só falta um pouquinho para nós melhorar, meus amados. Só falta um pouquinho, meu irmão. Você já largou futebol, você já largou cerveja, você já largou droga, você já largou cachaça, você já largou adultério, você já largou fornicação, você já largou tudo. Agora abre o coração e diz: Senhor, completa a obra na minha vida. Quem quer a obra completa? Fala: completa, Jesus, completa a obra. Me enche do teu espírito. Fala: me renova na tua presença. Uri canta labaia, vem rabanaia súbia. Fala: Jesus, o Senhor já começou a fazer a obra, termina na minha vida. Eu quero dons espirituais, eu quero avivamento, eu quero línguas estranhas, eu quero renovo, eu quero glória, eu quero renovo, eu quero ser cheio. Abre mão do restinho que falta. Verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura, Senhor, tanto prazer em holocaustos, sacrifício? Porque tem gente, irmão, ó, olha para cá que eu vou falar. Tem o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício? Tem gente que está no pecado, mas jejum o dia todo. Já viu gente assim? Está no pecado, mas jejum o dia todo. Tem gente que fala assim: pastor, tem gente que eu fico até olhando assim, mas meu Deus do céu, mas não está nem na igreja, está aqui, está no mundo, desviado. Aí eu preciso pôr uma campanha 3 horas da manhã, a pessoa: estou orando, pastor, estou junto com o Senhor orando. Não adianta, meu irmão, tem que consertar a sua vida. Não, pastor, eu estou na campanha com o Senhor todo dia. Não adianta nada, você não está mudando. Não adianta, meu irmão. Aqui, tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício? Não adianta você jejuar o dia todo, passar 3 dias sem comer. Você está passando é fome, meu irmão. Está passando é fome, não resolve nada. Eu estou dizendo assim, ó: em que obedeça a palavra do Senhor. É melhor você jejuar menos e ser obediente. Não estou falando que você não jejuar. É melhor, meu irmão, você não ser essa pessoa que explode, que acontece, né, irmão Geraldo? Mas obedece. Obedece. Aleluia. Eita, calabaçura barrace. Ai, andasse. Você quer ver quem desobedece? Eu vou falar. Escuta aqui que eu vou falar para vocês. Lê o versículo de número 23. Porque a rebelião, o que é rebelião? É alguém que sabe, mas não obedece. É como pecado de feitiçaria. E a obstinação, obstinado, sabe que não pode, desobedece. A obstinação é como pecado de feitiçaria, a obstinação é como iniquidade de idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Você quer rejeitar o Senhor? Ele também vai te rejeitar. É por isso que tem gente rejeitada dentro da igreja, meu irmão. Nada vai para frente na vida dele. Ele é rejeitado. Mas você não é rejeitado, você está aqui. Você foi chamado para mudar de vida hoje. Você foi chamado para mudar hoje. Porque se você mudar hoje, Deus está dizendo: eu mudo a sua história, eu mudo a sua vida. Alabassúria. Eriabassúria. Ei, meu Deus. Quer ver? Quer ver? Ele vai dizer: ó, verso 25: agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado, volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. Virando-se Samuel para sair, ele pegou pela orla da capa e rasgou. Então Samuel disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino.
de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Alabaçúria. Deixa eu falar para você aqui, ó, tem alguém melhor do que você. Se você não obedece o que Deus colocou na sua mão para fazer, Deus tem alguém melhor do que você. Se você não faz o que Deus colocou na tua mão, Deus tem alguém melhor do que você. Dá para ficar tranquilo com um barulho desse, irmão? Sabendo que se eu não vigiar, tem alguém doidinho para pegar aquilo que Deus me deu. E aleluia, Deus está dizendo assim: eu tiro de você e põe nele. Não, você não sabe disso. Quando Moisés se sentiu pesado para fazer o trabalho, o Senhor tirou da unção de Moisés e colocou sobre alguém. Foi assim ou não foi? E quando você também não quer, Deus tira o que Ele te deu, e todo o investimento que Ele tinha para você, Ele põe no outro. Não foi? Só para dar um exemplo, a Bíblia vai dizer que o Senhor pegou a armadura todinha que Saul, porque ninguém tinha arma de ferro naquele tempo. Todo mundo andava com um pedaço de pau. Ninguém, um soldado, tinha arma de ferro. Mas Saul tinha armadura, Saul tinha arma de ferro, Jonatas tinha escudo, Jonatas tinha armas poderosas. Quando Davi vence Golias, o Senhor toma tudo de Jonatas. Jonatas diz assim: pega a minha capa, pode pegar a minha capa, não é mais minha, a unção agora está contigo, Davi. Alabás. Quando Saul, você não está entendendo palavra. Quando Saul pega a armadura dele e dá para Davi, está dizendo assim: eu não tenho mais condições de lutar, a glória está contigo, a chamada é tua, a graça é tua, é você que vai lutar. É Deus tirando de Saul, é Deus tirando de Jonatas e dando para Davi. Deus vai dar. Tem muito crente desviado, por isso Deus te levantou. Tem muita irmã caída, por isso que Deus te levantou. Tem muito pastor fracassado, por isso que Deus nos levantou. Tem muita gente tombada, é por isso que estamos aqui. E se nós não vigiar, vamos perder o que Deus nos deu. Pastor, não estou confiando nisso não. Prova isso. 16:13 de 1 Samuel. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Samuel encheu o chifre, desceu sobre Davi, o Espírito Santo encheu. Mas no 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, claro, retirou de Saul. Não pode ter dois reis, não podia ter dois reis. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul e atormentava o espírito mau. O Espírito do Senhor saiu de Saul e entrou em Davi. Eu não sei de quem saiu, mas eu sei que essa igreja tem gente renovada. Eu não sei de quem saiu o Espírito, mas eu já sei que nessa igreja, nessa noite, o Senhor Jesus assoprou o Espírito Santo sobre esta igreja. Levanta a mão um pouquinho, levanta a mão. Quem quer renovo de Deus aí? O Senhor vai assoprar sobre você a presença do Espírito Santo. Urabacanta lamanai, uramanai, urabaciramanarraçou. Assopra agora, assopra sobre este povo. Aleluia. Capítulo 16, o verso 1 que eu li com vocês. Porque dentre os filhos de Jessé tenho provido de um rei. O que é provido? Provisão. A lâmpada não vai apagar, porque antes de Eli morrer, Deus provê Samuel. A lâmpada não vai apagar, porque antes de Samuel morrer, Deus acende uma lâmpada em Israel chamada Davi. E Deus vai dizer: e a lâmpada nunca vai apagar de Judá, porque desde Davi eu tenho pacto, com Davi eu tenho uma aliança. E se o filho de Davi pecar, eu perdoo ele e levanto ele. Mas a lâmpada não vai apagar. E a lâmpada não apagou. A lâmpada transformou no sol da justiça e assentou à direita de Deus. A lâmpada nunca mais apagou. A lâmpada permaneceu acesa todos os dias, até Jesus. Ela foi crescendo. A luz, aleluia, é como a luz da aurora. O caminho do justo é como a luz da aurora. Vem Davi, uma lâmpadazinha. Vem Josias, uma lâmpadazinha. Arabás, vem Ezequias, uma lâmpadazinha. Vem José, uma lâmpadazinha. E de repente amanhece o dia.
amanhece o dia, diz a Bíblia que Jesus, a Bíblia vai dizer, no capítulo 23 de 2 Samuel, verso 4, que Jesus será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva, erva brota da terra. Está dizendo que Jesus, aleluia, é o sol. Ele é como aquele dia ensolarado que amanhece o dia, sem nuvens, aleluia, e clareia a terra e faz brotar erva, faz brotar a igreja. O sol que é Jesus, a água é a palavra e brota vida. Recebe vidas aqui, recebe vida nesta noite. Eu tenho o que? Diz o texto. Eu tenho me provido de um rei. Tem provisão na sua casa, presbítero Nilson? Tem. Tem provisão, tem o arroz, tem o biscoito do menino, tem o leite. Tem provisão. Deus está dizendo assim, esse Saul não vai muito longe. Deixa eu preparar. E Saul vai ficar achando que ele é o bonzão do pedaço. Tem muito pastor que está pregando aqui, pregando em cima do altar que não seja eu, em nome de Jesus. E não quero isso para mim. E está pregando, Deus está dizendo assim, vai pregando que eu estou provendo o outro. Vai pregando que eu estou provendo o outro para o seu lugar. Vai pregando que eu vou prover outro, vou levantar outro. Em nome de Jesus, irmão, tem que botar a barba de molho, porque Deus está provendo. Quem crê que é noite de provisão? Ai, Ana, Súria. Presbítero Anastácio já está com quase 80. Tem 9 presbíteros para Deus levantar aqui? Tem 9 presbíteros para Deus levantar aqui? Aleluia! Canta lá, Pastor Lima está quase com 80. Tem pastor para Deus levantar aqui? Cadê os pastorzinhos? Cadê as crianças que estão dizendo: Senhor, me levanta, provê na minha vida? Eu creio, viu, irmão? Eu confesso para vocês, eu estou pregando assim, eu olho para essas crianças aqui, ó. Eu vejo assim um Rafinha da vida. Eu vejo essas crianças, esse menino assim olhando para cá, essas menininhas crescendo assim, ó. Eu olho assim e diz assim: vai ser esposa de presbítero, vai ser esposa de pastor, vai ser obreiro, em nome de Jesus. Porque algo Deus não vai parar não, meu irmão. Pode ser policial federal, pode ser policial militar, pode ser médico, pode ser tudo, mas que tenha uma tocha acesa, que tenha Cristo na sua vida, que tenha a unção de Deus na sua presença. Ai, andasse, alaia. Davi é colocado no lugar. A diferença de Davi: ambos pecam. Eu não sei nem onde que está o texto onde Davi pecou, mas a diferença é muito grande. Vamos lá, irmão. É 2 Samuel capítulo 15. É por aí? Não, é antes, né? Davi comete um adultério. É isso aí. Vamos lá, capítulo 12 de 2 Samuel. Davi vai cometer um adultério, irmão. Davi é um homem, segundo o coração de Deus, mas é humano. Quem que não erra? Mas vamos ver a diferença de quem tem Deus quando erra e quem não tem? Aleluia. Aleluia. Verso 12 e 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. Deus não tem conversa. Pode ser escolhido que ele vai tratar do mesmo jeito. Porque tu fizeste em oculto. Ele pegou a mulher de Urias e buscou em oculto. Mandou matar Urias em oculto. Mas eu farei perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Para por aqui. Davi vai dizer o quê? Quando ele é confrontado com o pecado, ele diz o quê? Pequei contra o Senhor. Quando ele vê: irmão, vem cá, irmão. Você cortou o cabelo, pastor? Cortei mesmo. Estou aqui, vamos resolver. Irmã, você está usando isso? Estou, pastor. Eu estou aqui dessa forma, eu preciso de mudar. Ô irmão, como é que está a sua vida? Eu estou assim, eu preciso de mudar. É assim que Deus levanta. É assim que Deus trabalha. Não é com desculpa não, meu irmão. Saul, por que esse barulho aí de... Você fez o que Deus mandou, Saul? Fiz tudo, matei as ovelhas. Mas estou vendo ovelha berrando aí. Eu fiz só uma parte. É por causa do povo, é por causa do... Eu fiz isso aí, Senhor. Eu fiz isso aí. É para oferecer sacrifício. Desculpa. Deus está enjoado da sua desculpa, meu irmão. Por que você não serve a Deus melhor? Por que você não lê mais a Bíblia? Por que você não ora mais? Você tem desculpa para tudo. Davi não tem desculpa. Com Deus não tem desculpa, meu irmão. Quando ele é confrontado pelo pecado que ele cometeu, ele diz assim: e aí, o que aconteceu? Eu pequei.
pequei contra o Senhor. Pronto, é só isso. É a única coisa que Deus quer de você, é que você assuma: pequei contra o Senhor. Ele diz assim: pequei contra o Senhor. E disse Natan: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerá. Ei, aleluia. Shabahassúria. Davi vivia a maior crise espiritual da época. Davi tinha pecado, irmão, e o pecado traz sobre a gente consequência. Mas ninguém vai sair contando pecado se você não for confrontado. Ele está lá no reino, em pecado. A mulher ganha o menino, e o menino está lá, ele casa com a mulher, e aquela luta terrível. Salmo 32, para você entender. Salmo 32, bem rapidinho para você entender. E Davi está naquela luta terrível, naquela guerra, aquela guerra, porque ele havia pecado, e aquela luta, Deus vai lá e usa Natan com a sabedoria, sem apontar o dedo. Natan não chegou lá metendo o dedo na cara do rei. Natan chegou lá com diálogo, com conversa. E aí Davi vai chegar para ele, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei em silêncio o pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Porque de dia e noite tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e de estio. Sequidão. Tem muita gente seca na igreja, sabe por quê? Pecado que não muda. Pecado que não conserta. Vem para a igreja, o fogo cai e não sente nada. Vem para a igreja, vê alguém falando mistério e não vê nada. Não tem intimidade com Deus. Pecado que não foi consertado diante do altar. Mas Deus te chamou aqui hoje para consertar a tua vida. Para consertar a tua vida e receber vitória. Aí no verso 5, ele vai dizer: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste as maldades do meu coração. Essa é a diferença de Davi para Saul. Davi vai dizer assim: ó Senhor, eu pequei mesmo, mas eu confessei as maldades, e quando eu confessei, o Senhor me deu uma nova chance, o Senhor me deu uma nova oportunidade, o Senhor me levantou. Canta labaia. Quem se sente um pecador perdoado aqui, quem se sente um pecador arrependido, que não vai mais pecar, que não vai viver mais na prática do pecado, mas vai viver uma vida de santidade e temor, a palavra Xarabá, súbia, uricanta labaia. E no Salmo de número 51, Davi vai orar e vai dizer: passa em mim um isopo, purifica-me, veste-me com roupa nova e não tira de mim o teu espírito. O teu espírito não tira de mim. Uma igreja sem o Espírito Santo é seca e vazia, mas uma igreja que se arrepende, uma igreja que confessa, recebe o Espírito, recebe o Espírito. Recebe a presença do Espírito Santo quando alguém converte e muda de caminho. Que diferença desses dois homens. O outro vai morrer cometendo um suicídio, e Davi, um vai morrer cercado de inimigo, flecheiro para todo lado. Ele vai dizer: eu vou morrer na mão dos incircuncisos, morrer na mão dos inimigos. Que tristeza, né? Morrer na mão do inimigo, morrer na mão do macumbeiro, morrer na mão do macumbeiro. O macumbeiro acaba com a vida de muitos crentes desviados. Morrer frequentando a macumba, morrer destruído, perdeu para o macumbeiro, perdeu para o vizinho endemoniado, perdeu para tudo. Irmão, o que tem mais suicídio é crente revoltado sem Deus. Ele comete suicídio ateu, perdeu a fé. E Saul vai gozar de uma coisa mais difícil. Saul perde de morrer, vai gozar de uma coisa muito difícil. O que é? A solidão de Deus, o vazio de Deus. Ele vai orar, Deus não fala mais com Saul em sonho. Profeta, o que Deus falou para mim? Nada. Eu vou dormir, quem sabe Deus deu um sonho. Deus não falava em sonhos. Samuel já tinha morrido. Ele entra em desespero porque o inimigo cerca ele, e ele não ouve mais a voz de Deus. Ao passo que Davi, eu nunca vi na Bíblia, eu nunca li que Davi orou e Deus não abençoou. Eu nunca vi na Bíblia que Davi orou e o Senhor não respondeu. Mas Davi também era tão obediente. Na primeira guerra de Davi, ele luta e cerca os inimigos e mata os inimigos. Poucos dias os inimigos reagrupam e vêm de novo. Ele vai dizer assim: Senhor, eu vou lá ou não vou? Eu devo ir ou não devo?
Você está dizendo assim, não, vai. Agora você não vai pela frente, você vai por trás. Davi era 100% dependente de Deus. Você não pode sair da dependência do Senhor nunca. Nunca, nunca. Sabe como é que Davi vai morrer? Davi vai morrer velhinho, mas ainda com lucidez na mente. Pastor, sem aguentar andar. O frio era tão grande, ele não aguentava mais andar de tão velhinho que estava. Não estava fortão que nem o senhor, não. Estava só o caquinho lá sem aguentar andar. Deus amava tanto ele, irmão, que Deus preparou para ele uma mulher bonita para vir esquentar os pés dele de noite. A mulher deitava na cama com Davi para esquentar os pezinhos dele. Uma moça nova. Como é que chamava ela? Abisai, né? Abisag, não é isso? Abisag. Sunamita de Salomão, meu filho. Abisag. Uma moça bonita que vinha aquecer os pés de Davi. Olha que cuidado de Deus. Olha que cuidado. E lá na cama, ele está dizendo assim, peraí. Um dos filhos dele diz assim, eu vou tomar o reino. Ele está dizendo, não, você não. Ele ainda é consciente. Ele está dizendo que eu prometi, eu pequei com Betseba. Eu fiz muito mal para Betseba. Eu tomei ela do marido, eu pequei. Eu acho que aquele pecado, aquela consciência doía. Porque os nossos erros, quando nós somos um Davi, dói em nós o resto da vida. Parece que aquela cepoada que o pai deu quando a gente era criança, dói na gente o resto da vida. Eu vejo criança que eu tenho um primo que o pai dele bateu nele uma vez. Ele nunca mais abraçou o pai dele. Ele tinha uns 4, 5 anos. Ele está me assistindo aqui. O pai dele nunca mais ele abraçou o pai dele. Ele abraçava, beijava, brincava por cima do pai dele. O pai dele deu uma cipuada nele. Ele ama o pai dele de tudo, mas o abraça de longe. Porque aquela cipuada ainda... Hoje ele tem mais de 20 anos, 25 anos, mas ele ainda guardou aquela repreensão. Assim é nós. Quando nós erramos, nós guardamos aquilo. E Davi está dizendo assim, eu vou morrer. Mas Sunamita não. Betseba, fica tranquila. O seu filho morreu, o fruto do nosso pecado. Mas Deus nos deu Salomão. E o Senhor amou a Salomão. E para honrar você, porque eu fui mal com você, o seu filho será rei de Israel. O homem justo, viu, irmão? O homem justo, aquele Davi. O homem segundo o coração de Deus. E ele encolhe na cama, já com boa velhice, e entrega o Espírito. Porque há uma diferença muito grande entre Davi e Saul. Saul era inconveniente. Saul pensava muito na posição dele. Não, mas o que o povo vai pensar de mim? Eu sou pastor. O que vai pensar de mim? Eu sou o rei. Uma vez Samuel estava meio triste com Saul, e ele vai dizer, me honra diante do povo. Deus já não me honrou não, mas vai você. E me honra você diante do povo. Tem gente que está pensando só com o povo. Davi só pensa no povo. Saul só pensa no povo, só no povo, mas Davi não. Davi, quando peca, ele não está nem lembrando de reino, ele não está nem lembrando de cargo, ele só está dizendo assim, Senhor, não tira de mim o teu Espírito. Eu não quero perder a comunhão com o Espírito Santo. Que eu perca tudo, mas eu não perca o Espírito Santo. Aleluia, fique em pé. Que você perca tudo, mas não perca o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Levanta a mão quem crê ainda em vitória. Levanta a mão quem crê ainda em batismo com o Espírito Santo. Ore, canta, labaia. Salvador Jesus, eu preguei a tua palavra aqui nesta noite. Senhor, fala conosco aqui agora. Renova essa igreja, renova essa noiva linda do Senhor, ó Pai. Renova, Senhor, renova meus irmãos, renova a mocidade, renova os obreiros, as obreiras, renova essa igreja, renova teu povo, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Batiza com o Espírito Santo, 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 batiza, Pai, batiza aqui hoje. Não nos rejeite, não nos rejeite. O Senhor não te rejeitou não, meu irmão. O Senhor o diabo não vai te acusar mais. Você é um Davi que se converteu de verdade. Recebe o Espírito Santo na tua vida. Alaba, suriclama lá, suriclama lá, manaia, chora.
Aria Simanaia, Surabantu Keneia anda Simanabash, Urianda lá Simarabá, assim. Renova minha vida, Senhor. Dá-me desejo de ler a palavra, desejo de obedecer a palavra. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a andar na tua luz, a andar na tua presença. Alabás, suriclama-las, xarabanabás, uriclama-laia, uriclama-las. Ó Deus, ó Deus. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Pode sentar, eu vou falar com vocês, vou orar por vocês já. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Que é impossível, como nós estamos aqui, perder o céu por pequenas coisas. Falta apenas detalhes para ser arrumados. Sabe quando o barbeiro corta o cabelo e depois ele vem tirando as pontinhas do cabelo do irmão, vai tirando as pontinhas com a tesoura? É só detalhes. Detalhes na sua língua, detalhes na tua presença, na sua maneira de falar, de agir. Falta pouca coisa para você mudar. Falta pouca coisa para o céu. Sabe como é que eu vejo a igreja hoje? Nós estamos como um jovem de qualidade. Só vai lá, jovem, vende o que tem e reparte para os pobres. Só isso. Você já faz tudo o resto. Vende o que tem, reparte para os pobres, vem e me segue e terás um tesouro no céu. Eu não tenho dúvida que se aquele jovem faz isso, Deus daria o dobro para aquele jovem. Deus não ia deixar aquele jovem pobre, mas o medo dele de perder tudo. Deus ia deixar aquele jovem abençoado, mas ele teve medo. Faltava um passo. Mas no contraponto, tinha um homem chamado, como é que chamava aquele cobrador de imposto que subiu na Figueira Brava? Como é que chamava ele mesmo? Como é que chama? Zaqueu, é o nome dele. Estava tão longe, tão distante, tão longe, mas de uma vez ele correu para os braços do Senhor. Deus diz assim: olha, vocês estão tão perto, fariseus, tão perto, homens da lei e ancião, mas no entanto, as prostitutas que estão longe passam na sua frente. Os cobradores de imposto que estão longe passam na sua frente. Tem gente que nasce na igreja, cresce na igreja e perde para o drogado que está lá fora. Nasce na igreja, cresce na igreja e perde para quem vem do mundo. E depois que o que vem do mundo, Deus levanta e começa a usar, ainda começa a levantar. Porque não aceita. Porque Deus faz isso. Jesus vai dizer assim: os fariseus e publicanos estão passando na sua frente e estão entrando para a mesa e estão participando comigo. Quem está entendendo a palavra diz amém. Então se põe no seu lugar e não fica de olho, porque senão tem prostituta entrando no seu lugar, cheio de demônios. Jesus expulsa 7 demônios e ela entra no lugar. Jesus pega o homem, limpa ele, purifica ele e põe no lugar seu. Não brinca não, que a oportunidade é grande, em nome de Jesus. Pode bater palma e louvar o nome do Senhor. Graças a Deus.